Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos falar sobre a Beta Mini, que novamente houve uma grande adesão no vídeo anterior, por isso gostava de passar mais algumas estratégias para verem mais um bocadinho como é que aquilo funciona. Vamos lá começar então. Se bem se lembram, este é o site. Se tiverem alguma dúvida, vejam o vídeo anterior, eu depois deixo um link na descrição. E agora vamos então falar da estratégia e vamos construir mais estratégias. Se bem se lembram, este era o menu das estratégias, não é? A gente adicionava. Eu quero-vos mostrar algumas estratégias que eu desenvolvi só por causa deste vídeo. O vídeo anterior eu falei desta, Ligas de Verão, over 2,5. Tinha uma versão 1, eu fiz uma versão 2, melhorei um bocadinho, nada de especial. Para terem uma ideia, este é o retorno das apostas. View, se bem se lembram, vou-vos mostrar os filtros, não é? Aqueles filtros que a gente tinha feito, quais eram as ligas que a gente ia trabalhar, o intervalo de odds, do over, as seasons, peguei na 2017, 2018 e 2019, os meses, depois defini uma média de goals, etc, etc. É só para verem que é a mesma estratégia. Mas pronto, eu desenvolvi aqui mais estratégias, não é? Vejam esta, os filtros que eu fiz estão aqui, não é? As séries, vejam que são séries de a Série A, Finlândia, segunda e MLS. Vejam que o Brasil e a MLS são ligas em que o fator casa é bastante elevado, por isso não é de estranhar que este tipo de estratégias funcionem bem nestas ligas. Pedi aqui e fiz um filtro para a gama de odds, entre um 72 e 20, não queria odds muito baixas de favoritos, também não queria muito altas. Peguei nos últimos 3 anos, os meses, tipo de mercado, não é? E o tipo de aposta, apostar na vitória da casa. Vejam os últimos picos que isto deu, devem estar aqui. Vejam, os últimos, eu fiz o vídeo dia 28, desde dia 28 até hoje, fiz estes picos todos. Perdi aqui uma, perdi duas, perdi três, ganhei aqui uma, ganhei aqui outra e ganhei duas, ou seja, teria um retorno positivo, ganhei 4 e perdi 3. E em média das odds, mesmo assim compensou. Média de odds, vejam, com 1,94, o que é bom, tem uma média bastante interessante. Enfim, é uma estratégia. Queria-vos mostrar para verem como é que isto funciona. Vamos ver mais. Esta foi das ligas de verão. O que é que eu fiz mais? Outra de ligas de verão para empates. Já sabem, neste canal, quem me conhece há algum tempo, eu gosto bastante dos empates. Esta tem menos piques. Vamos ver os filtros que eu fiz. Os filtros que eu fiz, vejam, dá uma média de 6 piques por mês. Tive um retorno. As ligas em questão, China, tem Finlândia, primeira e segunda, tem Irlanda, tem Noruega, tem Suécia, enfim, tem aqui bastantes ligas, mesmo para empates. Os últimos piques, por acaso, está aqui, dia 29 e dia 30. Perdi uma e ganhei a outra. A que perdi compensou o empate, não é? Pronto, estas odds normalmente estão todas acima de 3. Os filtros que eu utilizei, que eram odds de empate entre 2 e 3,30. As seasons, pronto, aqui está tudo bem. Vejam que isto é uma estratégia com uma taxa de acerto mais baixa, ou seja, é uma estratégia em que vão perder bastante, mas quando acertam compensa os ganhos. Podem ver pela odd 3,27, o que é bom, não é? Vamos ver mais estratégias. Estratégia outra, Liga de Verão, under 2,5, também é algo que eu gosto muito, porque as pessoas tendem sempre a sobreestimar muito os gols, então por que não procurar algo para o under 2,5? Esta estratégia deu menos piques, 3 piques. Vamos ver. Séries, Brasil, Colômbia, Irlanda, Japão, enfim, vocês têm aqui. Pus também o intervalo de odds, não queria odds muito baixas de under 2,5, também não queria muito altas, ou seja, pus entre um 60 e 2,20, já sabem que isto é sempre ajustável. Peguei nas últimas 2 seasons, os meses de verão, pus aqui uma condição diferente desta vez, under 2.5 consecutivo da equipa da casa em 5 de 10 jogos, ou seja, para apanhar uma sequência de jogos. Estes jogos são genéricos, diz overall, ou seja, não é uma sequência seguida, pode ser jogar em casa, fora de casa. Também experimentei jogar tudo em casa, mas era mais difícil, então peguei numa sequência genérica. Aqui está um filtro que ainda não tínhamos utilizado e eu utilizei nesta estratégia. Só deu 3 piques por mês, mas pronto, lá está, isto é um conjunto de estratégias que a gente quer é que no final dê tudo positivo. Em termos desta estratégia, que piques é que apareceram? Os últimos piques foi a 14 ou 6, já foi há um tempinho, ou seja, esta estratégia ainda não encontrou jogos recentes. Por fim, a última estratégia. Isto é, por exemplo, fiz ligas de verão e agora dei um exemplo aqui de ligas de inverno, over 2,5. Peguei aqui numa estratégia, ou seja, ligas de inverno, pronto, já é a liga inglesa, tem aqui várias, Dinamarca, por acaso deu Dinamarca, França, Holanda, tem Rússia. É engraçado que são ligas, muitas delas às vezes com tendência under, faz algum sentido.
né? Quando a liga tem muita tendência de over, os overs vão estar mais baixos e é mais difícil às vezes de apanhar boas odds. Pus uma gama de odds entre um 72 e 20, vocês têm sempre aqui um resumo. Pus também uma média de gols para a equipa da casa e a equipa visitante, muito à semelhança da primeira estratégia que eu fiz no primeiro vídeo. O tipo de mercado era o over e o under, e a bet type era over 2,5. O que é que isto deu? Pronto, deu muitas ligas, o que é ótimo. Média de picos por mês 7, o que é bom, é para adicionar o nosso... É a primeira estratégia que pus aqui de over 2,5. Os últimos picos já foram há um tempinho, Dinamarca, em Abril. Claro que ainda não começou, por isso é normal que aqui ainda não encontre novos picos. Mas enfim, pronto, está aqui uma estratégia. Aqui no sumário das estratégias, um ponto interessante, quando vocês desenvolvem estratégia depois, isto é todos os resultados, e depois aparece aqui uma subcategoria que é Since Created, ou seja, para ver os resultados depois de ter sido criada a estratégia. Vamos ver o que é que me aparece aqui. Houve duas estratégias que já me apareceram um pico, vejam, nas ligas de verão dos favoritos em casa e ligas de verão over 2,5 versão 2, deu-me um pico. Já tive aqui uma aposta, Total Bets, estás a ver? Pronto, por acaso as duas ganharam, não é? Ou seja, esta estratégia, apesar de ter sido desenvolvida com base nos anos anteriores, neste momento as primeiras apostas deram lucrativas. O que é interessante, não é? Vocês podem sempre comparar. Depois do histórico, tem aqui um registro da vossa estratégia ao longo do tempo. Podem ir controlando. Se quiserem adicionar mais estratégias, já sabem. Façam como fiz no primeiro vídeo e desenvolvem vários filtros. Aqui está, neste momento tenho um portfólio, não é? De estratégias, como é que eu ia dizer? Às vezes as pessoas perguntam-me quantos picos deve ter uma estratégia. É assim, quanto mais picos der, melhor, não é? Mas se calhar, quanto mais picos der, se calhar mais baixo vai ser o retorno também, porque este tipo de coisas tem que ser seletivo, de alguma maneira tem que ser seletivas, não é? Mas no seu conjunto, se tiverem 10, 15, 8 estratégias e cada uma dá 5, 6 picos por mês, o seu somatório, aquela história, se tiver 10 estratégias e cada uma dá 6 picos, pronto, de repente já tem para o mês inteiro, tem mais ou menos 60 apostas, que é mais do que suficiente, né, para alguns apostadores que gostam de fazer a aposta e esquecerem e não pensarem mais nisto. Vejam que tudo isto é tudo feito apenas com parte de dados e estatística. Aqui não existe nenhuma informação qualitativa. Malta! Antes de terminar este vídeo, quero só dar mais uma dica. Se vocês tiverem dificuldades em desenvolver estratégias, por exemplo, um dos autores ou alguém que está neste site fez dois livros sobre o Betaminik e como aplicar estratégias ou definir estratégias. Podem buscar algumas ideias. Acho que os livros são um bocadinho caros, pelo menos a versão em papel, mas a versão Kindle, $10, pode ser acessível. Mas cuidado que eu não conheço os livros, por isso não vos posso recomendar. É como tudo, são ideias que vocês podem explorar. Também existem muitos sites às vezes na internet onde falam tipos de estratégias de forma plana, não é? Há certos tipos de estratégias planas, é verdade que se aplicarem a tudo elas não funcionam, mas às vezes podem pegar no exemplo de uma estratégia plana, adaptá-la a um campeonato. Estão a ver, fazer pequenos ajustes, definir melhor, sei lá, o intervalo de odds ou o tipo de confrontos, enfim, que podem ser ajustados e podem funcionar, é como tudo, não é? Vocês tentam sempre procurar uma espécie, um nicho de mercado, não é? Para que a vossa estratégia funcione, porque nenhuma estratégia pode ser aplicada de igual forma a tudo, como é óbvio. Mas estava eu a dizer, não é? Tem sites na internet, podem procurar ideias de estratégias para experimentarem na Betaminik, para verem qual é a lucratividade, etc. Ou então é o que eu digo, há os livros, tem leitura, é o que eu recomendo sempre. Olha, o Soccermatics, eu tenho este livro, é muito bom. Enfim, olha, Betting Over 2,5, não sei se isto é bom ou não, mas tem aqui uma versão Kindle, por isso, enfim, malta, livros não faltam sobre isto, é pôr em mãos à obra, experimentem, tá? É o que eu vos recomendo. Se estão com faltas de ideias sobre estratégias, mas aquilo é muito fácil de utilizar, nem que façam por tentativa e erro, vão experimentando e vão vendo e testando várias variáveis, né? Lá tem uma combinação elevada de coisas que podem fazer nos mercados principais de probabilidades ou de over e under 2,5 ou mercados asiáticos ou Dronobet. É tudo, malta, espero que tenham gostado. Então deixem o vosso like se gostaram, deixem os vossos comentários. Obrigado pela adesão, ainda bem que gostaram deste tipo de vídeos. Obrigado pelas perguntas e pelos e-mails que me enviaram, a agradecer, etc. Fico muito satisfeito de vos ajudar e até um próximo vídeo. Fiquem bem, sim. Tchauzão!